Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as diretrizes operacionais da EJA, que é justamente a educação de jovens e adultos, beleza? Antes de começar a aula, eu gostaria de dizer que o material da aula está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser adquirir é só clicar no link aí para adquirir esse material aqui. Cai em muitos concursos da área de educação, tá bom? Se você quiser ajudar o canal, clique no botão curtir, se inscreva no canal também para ajudar nosso projeto, beleza? Vamos começar aqui falando o que se trata essa resolução, que é as diretrizes, né, operacionais para a educação de jovens e adultos. O artigo 1º, ele fala que a resolução aplica-se obrigatoriamente a todas as redes de ensino públicos e privadas e o objetivo central da norma é regulamentar a estrutura da modalidade, determinando que os currículos eles sejam obrigatoriamente alinhados à Base Nacional Comum, beleza? A Base Nacional Comum Curricular, que é justamente a BNCC. BNCC, para quem não sabe, é Base Nacional Comum Curricular, né? Tem como referência aqui o currículo do EJA, tudo bem? Além de integrar também as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização. A resolução ela também estabelece critérios rígidos sobre a duração dos cursos e as idades mínimas permitida para o ingresso, bem como as regras para o controle de frequência, certificação e a realização de exames. Tudo bem? Outra parte aqui, pessoal, tem a Política Nacional de Alfabetização, né, que é a diretriz integradora do EJA, a duração mínima, como eu falei, a frequência, a idade mínima e a certificação. Além disso, o EJA ela tem a via de educação à distância, que é justamente o EAD, né? Outro ponto que é fundamental, importância aqui para o nosso estudo, é esse EAD, né? E por fim, temos também o documento que destaca o compromisso com a educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Existindo uma flexibilização da oferta para se adequar às realidades dos estudantes que estão fora da idade para ter esse estudo, né? Obviamente, a maioria dos EJA funciona à noite, né? Porque possivelmente as pessoas que estão fazendo EJA trabalham durante o dia, certo? E também tem essa oferta de flexibilização, ok? E também a qualificação profissional, compartilhando aqui com a realidade de cada estudante. Vamos avançar aqui na nossa aula, falando aqui sobre a forma de oferta da EJA, certo? A EJA ela pode ser ofertada em 4 formas, garantindo acesso a quem não iniciou ou interrompeu seus estudos na idade certa. A primeira delas aqui é a modalidade presencial, que segue o modelo tradicional de ensino regular, né, em sala de aula com o professor. A segunda opção é a EJA via educação à distância, que é a famosa EAD, que é uma alternativa restrita exclusivamente ao segundo e terceiro segmento da modalidade, ok? Depois, pessoal, temos aqui temos também a oferta articulada, né, da educação profissional, que entrega a formação geral do estudante diretamente com a qualificação profissional. Por fim, temos aqui a aprendizagem ao longo da vida, que é um fomento focado no atendimento específico para a população vulneráveis e públicos especiais, beleza? Avançando no nosso estudo, vamos falar um pouco sobre os segmentos e carga horária. O primeiro segmento, pessoal, é o dos anos iniciais do ensino fundamental, certo? Tem 150 horas para alfabetização e 150 horas para a matemática. Tem que aprender pelo menos cálculo, né? Que a pessoa está fora daquela idade de estudar, ela tem que pelo menos saber somar, subtrair, enfim. O segundo segmento é dos anos finais do ensino fundamental, com a duração mínima de 1.600 horas, certo? E o terceiro segmento já seria o ensino médio, com no mínimo 1.200 horas. Tudo bem? Vamos avançar aqui falando sobre a educação à distância, passando aqui para a prática dos cursos do EJA, né? Que se organiza, é, né, nessa educação que é permitida exclusivamente para o segmento do segundo e terceiro, na verdade, segundo e terceiro segmento, né? Que, sendo que o ensino médio, a EAD é limitada no máximo a 80% da carga horária total. Para que esse modelo ele funcione,
A instituição ela deve garantir um ambiente virtual de aprendizagem com plataformas digitais, mídias e materiais didáticos impressos acessíveis aos estudantes. A interatividade pedagógica é assegurada por docentes devidamente licenciados, mantendo-se uma relação adequada de professor por aluno, ok? Além disso, o polo de apoio deve oferecer também uma infraestrutura completa com convergência digital, contendo biblioteca, rádio, TV, internet. Por fim, a norma também assegura a transparência reconhecida entre os modelos presencial e distância, garantindo que o estudante mude de formato sem sofrer qualquer prejuízo acadêmico. Avançando aqui, vamos falar sobre a articulação, né, do EJA à educação profissional. A primeira O documento ele prevê três formas distintas de integrar a formação geral à profissional. A primeira delas é a concomitante, onde o aluno, né, o estudante, ele faz a formação profissional em paralelo à geral, seja na mesma instituição ou em escolas diferentes. A segunda é a concomitante integrada, né, que ocorre quando as instituições distintas oferecem os cursos, mas unificam o conteúdo por meio de convênios de um projeto político-pedagógico que esse projeto ele é compartilhado, certo? Unificado. A última é a integrada, modelo que adota o currículo único, funcionando complementarmente, né, a formação geral e a profissional, com uma só proposta pedagógica, ok? Só damos continuidade aqui no nosso estudo, vamos agora falar sobre a aprendizagem ao longo da vida, principalmente focando aqui no atendimento ao público específico, com pessoas com deficiência, né, transtornos funcionais, TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e residentes em zonas rurais, ribeirinhos, indígenas ou quilombolas. Essa diretriz aqui também acolhe os refugiados, migrantes, populações de rua e pessoas em privação de liberdade em estabelecimentos penais. Nesse modelo aqui, o projeto de vida do estudante é o que determina o seu percurso e itinerário formativo, sempre adequando às suas condições reais, certo? Para garantir isso, a resolução se apoia em três princípios. O primeiro deles é o reconhecimento de aprendizagem formais e informais, valorizando os saberes adquiridos fora da escola. Há também a terminalidade específica voltada a estudantes com deficiências severas que impeçam a continuidade acadêmica e o uso também de tecnologia assistiva, com a metodologia e apoio especializado por profissionais qualificados. É, Falando agora sobre as modalidades flexíveis, né, que a gente bem falou que o EJA ele adota muito essa modalidade flexível de oferta, certo? Criando aqui pela resolução para garantir o acesso a estudantes, o estudante trabalhador e de comunidades específicas, certo? Aqui, pessoal, a primeira alternativa é a EJA combinada, que exige um mínimo de 30% de carga horária presencial, com o professor permitindo até 70% de atividades indiretas complementares em domicílio, ok? Já a EJA direcionada atende que o trabalhador com deficiente, com dificuldade, na verdade, de horário, né, podendo ser ofertada diretamente em ambientes empresariais. Temos também a EJA multi-etapas, que autoriza a junção de múltiplas etapas em uma mesma turma quando a demanda de alunos é baixa ou há dificuldades de locomoção para chegar ao colégio, beleza? Por fim, temos aqui a EJA vinculada, né, que permite a abertura de turmas em unidades acolhedoras que ficam ligadas a instituições ofertantes principal e assume também a responsabilidade pedagógica pela EJA. Avançando aqui, vamos falar um pouco sobre a avaliação e a frequência na EJA, pessoal. A avaliação ela deve ser contínua em um processo de formação, né, servindo para orientar o estudante em toda a sua trajetória escolar. Quanto à assiduidade, caso o aluno ultrapasse o limite de 25% de faltas, ele tem o direito de solicitar a ausência justificada com critérios, né, o AJUS, né, que é o AJUS, que é a ausência justificada com critérios. Ok? Se o pedido ele for deferido pela instituição, a sua aprovação final passa a exigir o cumprimento de dois requisitos obrigatórios: obter um rendimento mínimo de 50% em cada componente curricular
e realizar todas as atividades compensatórias domiciliares que forem determinadas. Por fim, pessoal, vamos aqui às idades mínimas e a certificação. A resolução ela determina a idade mínima de 15 anos completos para o ingresso e exames de conclusão de ensino fundamental, que é o primeiro e segundo segmentos, né? E de 18 anos completos para matrículas em exame de ensino médio, que é o terceiro, até o terceiro ano, né? Até o terceiro segmento. É, um detalhe jurídico importante é que a emancipação civil do menor não garante o direito de realizar exame supletivo antes das idades exigidas. Tem que ser pelo menos 18 anos, certo? Se caso a pessoa for emancipada, por exemplo, casou antes dos 18, elas não têm esse direito, ok? Além disso, a certificação é de competência dos sistemas de ensino, contando com o apoio técnico e financeiro do INEP, né? E toda certificação emitida tem a validade nacional com padrão de qualidade garantido. Fechando aqui nosso estudo, pessoal, vamos falar sobre os currículos que tem a BNCC, a PNA e componentes obrigatórios, certo? O EJA ele deve garantir a base obrigatória focada em leitura e escrita, que são componentes essenciais à política nacional de alfabetização. Além de matemática, a inclusão também digital e componentes gerais da BNCC, certo? Quanto aos componentes específicos, a educação física é uma oferta obrigatória pela escola, mas a prática é uma faculdade, né? É facultativa a prática da educação física aos estudantes, no caso previsto da Lei 10.793, né? Alguns estudantes que trabalham, por exemplo, não pode fazer a prática, né, da educação física, ou então algum estudante que possui alguma deficiência, né? E a língua inglesa tem uma oferta obrigatória a partir do segundo segmento, né? Enquanto a espanhola em outras línguas estrangeiras possui oferta preferencial, certo? Devendo ser também inseridas por meio de projetos e programas, pessoal. E o centro da PNCC e a PNA, pessoal, está aqui, que é a Linguagens e Tecnologias, é como se fosse um Enem, né? Ciências da Natureza, formação técnica e profissional, assim como o ensino médio e fundamental, no ensino médio, na verdade, assim como no ensino médio, né? Ciências humanas e matemática e suas tecnologias, tudo bem? Pessoal, para terminar aqui, vamos ver aqui a tabela de prazos que cai muito em prova, tá? Aqui focando especificamente no EJA, tá bom? Tem muitos prazos aqui, ó. Que é a idade mínima, 15 anos completo, né? A idade mínima para o terceiro segmento, que é como se fosse o nível médio, tem que ter 18 anos completo, tá bom? E aqui você estuda um dia antes da sua avaliação. Lembrando que o material está na descrição do vídeo. Vamos agora resolver umas questõezinhas deste assunto para fixar o conteúdo. Vamos agora resolver questões aqui sobre justamente a parte do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, né, focando principalmente alinhado à Política Nacional de Alfabetização, que é a PNA, e a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Questão número 1 diz o seguinte: determinado município brasileiro decidiu criar um programa próprio de educação de jovens e adultos voltado para o comércio local. A Secretaria Municipal de Educação estipulou que, por se tratar de um programa municipal focado na realidade da região, as diretrizes do curso não precisam observar o alinhamento da Política Nacional de Alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular, focando apenas na qualificação profissional. Enunciado. Considerando as situações hipotéticas do texto legal, a decisão da Secretaria Municipal da Educação está correta? Errado, pessoal, porque a gente estudou o seguinte, que o alinhamento, pessoal, tanto a BNCC como o EJA, né, e a PNA, o texto ele deixa claro que essas diretrizes são de observância obrigatória pelo sistema de ensino na oferta da estrutura de curso, né, que inclui os sistemas municipais, não havendo aqui espaço para pretexto de autonomia local, certo? Então, está dizendo aqui que as diretrizes do curso não precisa observar o alinhamento da política, não, obviamente que tem que ter esse alinhamento, certo? Não está incorreto, né, o nosso gabarito. Lembrando que a gente também tem questões aqui das diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos também com alternativas, só que aqui a gente está focando mais no concurso que está aberto agora, né, que é o edital aberto da SEDUC Alagoas, né, e é certo e errado. Mas a gente também tem material com questões de alternativas, tá bom? Ó, que está errado, certo?
Questão errada, porque tem que ter esse alinhamento com a BNCC e a PNA. Vamos para a segunda questão. Lucas, 35 anos, deseja retomar seus estudos para concluir o ensino médio, mas trabalha em turnos rotativos, que impede de frequentar, na verdade, a escola diretamente. Ao percorrer a rede de ensino estadual, foi informado que a EJA só poderia ser ofertada de maneira 100% presencial ou vinculada necessariamente a um curso técnico profissionalizante de nível médio. Enunciado. Com base nas formas de oferta previstas na resolução, a informação prestada a Lucas está incorreta, pois a legislação autoriza a oferta de EJA também na modalidade de educação à distância, né? Com ênfase em educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. Está correto, pessoal. Por quê? Porque aqui diz que a informação prestada a Lucas estava incorreta, né? Realmente a EJA tem também a modalidade de educação à distância, certo? Então, segunda está certa. Terceira questão, vamos aqui para vocês dizer qual é a alternativa. Vamos lá. Uma escola comunitária privada integrante do sistema de ensino local organizou a matriz curricular da EJA para os anos iniciais do ensino fundamental. Visando acelerar a inserção do aluno no mercado de trabalho, a coordenação pedagógica fixou 200 horas para a qualificação profissional, 160 horas para componentes de alfabetização e 140 horas para o ensino de noções básicas de matemática. Enunciado. Diante do caso apresentado, a divisão de carga horária estipulada pela escola atende integralmente os limites mínimos estabelecidos na legislação para o segmento dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que esse material aqui com questões, se você também vai fazer um concurso que tenha questões alternativas, coloca aqui no comentário também, tá, pessoal? Que a gente faz um curso específico, né, para aquela área que vocês estão estudando. Isso aqui vai cair muito na área que é de educação, né, principalmente na SEDUX. Tudo bem? Esse material tem muito mais do que 3 questões. Ao todo, se eu não me engano, tem mais de 20, né? Tem um bocado de questão, ó. 15, tem mais de 20, certo, pessoal? Então, quem quiser adquirir é só clicar na descrição do vídeo.